É o caos e infelizmente, a coisa não vai melhorar tão cedo. Boa noite, Pioto, boa noite, meu amigo Silvio Navarro, boa noite, Paulo Eduardo Martins, e acima de tudo, boa noite toda a nossa grande e qualificada audiência. Veja, a experiência aqui dos Estados Unidos no Katrina, em New Orleans, mostra que a parte da enchente, do alagamento, é muito ruim, mas não é a única parte ruim. Quando a água desce, o que vem depois também é trágico. Também é muito problemático e muito difícil de enfrentar. A falta de água, a falta de comida, a marginalidade tomando conta da cidade, é tudo isso muito, muito triste e muito preocupante. Nós já estamos vendo relatos, e confirmados, inclusive pelo governador Eduardo Leite, de abusos sexuais nos ginásios, por exemplo, onde estão as pessoas, envolvendo menores de 18 anos. Nós estamos vendo também imagens e tendo relatos de invasões, de roubos, de tiroteios. O crime organizado vai se aproveitando dessa situação caótica, ainda mais num país onde é vedado pelo Estado o direito de ter arma. Então a população desarmada é um alvo fácil desses marginais. Nós vimos aí a notícia da doação do Elon Musk, do Tim Cook e outros. Isso também mostra a importância da iniciativa privada dos bilionários, até mesmo, né, ajudando, como Luciano Hang no Brasil, ajudando nesse momento de muita ineficiência e inoperância, para dizer o mínimo, das entidades ligadas ao Estado. Você mesmo abriu, Paula, as nossas notícias do dia, lembrando que o ministro Lewandowski quer censurar as pessoas por denunciarem, criticarem ou mostrarem esse tipo de inoperância. A que ponto chegamos? Isso é surreal, isso é abjeto. Nós estamos falando de vidas perdidas, de situação de calamidade extremamente delicada para muitas pessoas ainda no Sul, e a preocupação desse desgoverno é calar a boca, é censurar aqueles que estão incomodados, indignados e denunciando a incompetência desse desgoverno. É inaceitável isso e mostra, claro, o lado desumano do PT. Vou dar os números aqui da Defesa Civil para atualizar a tragédia lá no Rio Grande do Sul. 67.563 desabrigados que estão instalados aí em vários alojamentos. Tem também 165.112 desalojados, 428 municípios afetados. A gente falar em termos de educação também, as aulas foram suspensas em 2.338 escolas da rede estadual, 327 mil alunos impactados. Tem também várias reportagens trazendo os impactos em hospitais. Já falta medicamento, já falta oxigênio, insulina para diabéticos, enfim, é um cenário de caos que, claro, vai se espalhando em todos os setores da economia, da rotina das cidades que estão submersas no Rio Grande do Sul. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Silvio, Constantino, Paulo Eduardo daqui a pouco chega conosco, a todos vocês que nos acompanham. Vamos imaginar que essa força-tarefa da Polícia Federal, destacada aí pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a pedido da Secretaria de Comunicação de Paulo Pimenta, reúna, vou imaginar, 5 agentes da Polícia Federal. Acho que é um número razoável, mas eu vou reduzir. Dois apenas. Se esses 2 agentes da Polícia Federal estivessem fazendo alguma coisa em Brasília ou no Rio Grande do Sul que reduzisse qualquer um desses números que a Paula nos trouxe sobre esse balanço da situação no Rio Grande do Sul, a Polícia Federal estaria fazendo um trabalho muito melhor do que perseguir pessoas. Isso não é prioridade. Por mais que tenha excessos, e aqui nunca se defendeu o excesso de ninguém, não se defende notícias falsas, muito pelo contrário, isso aqui é jornalismo profissional, mas esta não é a prioridade. O governo erra de novo, como já fiz menção ontem, sobre essa questão. A comunicação do governo não é prioridade. Divulgar o que o governo pretende fazer, essa é a prioridade, mas tentar resgatar uma imagem que o governo perdeu, porque obviamente foi ineficiente nesse primeiro momento da tragédia, isso está muito claro. Que notícia falsa vai combater, por exemplo? A de que caminhões foram apreendidos temporariamente e multados pela Agência Nacional de Transporte Terrestre? Nós mostramos ontem aqui a declaração do próprio presidente da agência. A matéria que foi divulgada pelo SBT, cuja repórter inclusive foi perseguida, era verdade. Outros influenciadores ou esse pessoal da internet também disse, bom, era verdade isso. E o governo dizia que não.
Aí vai perseguir o quê? Ah, mas alguém pode ter exagerado. O governo vai se apresentar, por exemplo, processos de pessoas que, por exemplo, acharem que o governo deveria ter feito mais. O próprio presidente da República foi lá na quinta-feira da semana passada, não anunciou nada relevante, teve que voltar no domingo, não montou um gabinete de crise ali, não permaneceu ali para prestar solidariedade. E qualquer cidadão brasileiro pode achar que o presidente se omitiu nesse processo. Alguém vai poder processar o presidente por causa disso? Vai mandar a Polícia Federal investigar a atuação do gabinete presidencial em relação a isso? Bom, eu estou aqui só fazendo menção, estou tentando aplicar a mesma lógica de pensamento. Não, porque nada disso é prioridade. A prioridade é tratar das pessoas que neste momento continuam desabrigados. É encontrar pessoas que ainda estão desaparecidas. É encontrar uma forma de, por exemplo, já pensar agora como resolver os problemas de saúde que virão dessas pessoas que tiveram contato com água, por exemplo, poluída, com uma série de problemas. Choque, obviamente, psicológico, que isso vai afetar a produtividade e a vida das pessoas. E o Silvio fez menção a um fato aqui ontem, como é que eu vou recuperar? Primeiro, fazer voltar essas crianças todas das escolas assim que as condições permitirem e recuperar, obviamente, o tempo perdido delas, porque isso tudo influencia na vida delas de hoje, de amanhã e no futuro do país, por uma questão meramente lógica. Esta é a prioridade de todos nós, deveria ser a do governo também. Deveria ser, inclusive, de, sei lá, 1 ou 2 agentes, ou sei lá, 3 ou 4, que talvez a Polícia Federal tenha destacado agora, eu não sei o número, por determinação do ministro da Justiça para ficar investigando. Não, este é o momento, nós estamos numa operação. Acho que o governo vai entender o que eu vou dizer agora, de uma forma muito clara. Nós estamos numa operação de guerra. É uma catástrofe. Em catástrofe se socorre as pessoas, se mitiga os problemas. Depois, as outras coisas podem ser resolvidas dentro da lei, na primeira instância, não naqueles inquéritos do fim do mundo do Supremo Tribunal Federal e com a mão pesada do Estado massacrando o cidadão. A mão pesada do Estado precisa levantar o cidadão da lama que está lá neste momento no Rio Grande do Sul. É muito simples de ser compreendido. Paula. Destruindo a vida dessas pessoas. O Coronel Naime, ele é uma pessoa íntegra, que fez o seu dever de casa direitinho. E por que ele está pagando? Justamente por isso, porque ele fez o dever de casa dele direitinho. Agora, as condições dele de saúde não são boas. A gente sabe que já relatamos aqui várias vezes a situação que ele tem física, até mesmo dentro da cadeia. Porque vocês imaginem uma coisa, gente. Estar na cadeia não é uma coisa fácil. As pessoas que são criminosos, bandidos, estupradores, narcotraficantes, eles já sabem que quando eles forem para a cadeia, a situação deles vai ser muito difícil. Eles já estão acostumados com isso porque eles são criminosos. Agora vocês imaginem inocentes estar pagando por penas que não cometeram, de forma injusta, de forma ilegal, de forma anticonstitucional. Imagina o seu psicológico como não fica nesse momento. Imagine você fechado numa salinha sem poder sair, sabendo que o que você fez foi correto, mas você está ali, preso pelos seus algozes, e sem poder ter o direito de defesa, sem ter o devido processo legal, sem ser julgado do jeito que deve ser julgado. Ou seja, isso daqui virou um escárnio, tudo isso. Isso daqui virou uma arena de leões, virou o Coliseu. No Coliseu, na época do Império Romano. Isso daqui não pode continuar dessa maneira. O Brasil, ele entrou, estamos no precipício total e absoluto, que isso tem que ser revertido, gente, porque aqui é uma coisa só, a gente só tem 2 caminhos agora nesse momento. Ou a gente luta para sair dessa tirania, ou nós vamos ser engolidos por ela. Completamente. E nós não vamos ter mais como sair dela. Não teremos mais opções de saída dessa tirania. E nem mesmo o aeroporto vai ser permitido, porque passaportes vão começar a ser censurados também. Porque as pessoas acham que não, vai ver o que acontece em Cuba, vai ver o que acontece na Romênia, que na antiga Romênia tinha gente ainda que queria sair do país para viajar, precisa pedir autorização para o governo. Porque se o governo não dá autorização, você não pode nem sair do país. E é isso, é daí para pior. Agora,
as condições do Naime dentro da cadeia e o devido processo legal foram eliminados do jogo, assim como foram para todos, assim como foi para o Daniel Silveira, assim como foi para o Clériston, assim como foi para o Cacique Sererê, que também estava quase morrendo, o Cacique Sererê já na cadeia e deveria ter saído e não soltaram ele no tempo certo, demorou muito tempo e ele estava sendo acometido por uma diabetes que ele já tinha, que ele tinha que se fazer esse tratamento era negligenciado ali dentro da cadeia. Eu tenho vários relatos ali dentro de presos políticos que ainda estão ali, de pessoas que estão ali dentro da cadeia e que são maltratados. Isso é tortura. Está existindo tortura ali dentro com os presos políticos. Nós temos senhores de 74, 75, 76 anos que pegaram 17 anos de prisão, 15 anos de prisão. Penas completamente descabíveis para o momento. Eles estão usando essas pessoas que são inocentes, que não tiveram que ter esse tipo de pena pesada, que não é assim, eles estão dando penas a essas pessoas maiores do que o próprio traficante estuprador, pedófilos, criminosos, assassinos. Essas pessoas que cometem crime no país de forma verdadeira estão fora. Vai ver o que aconteceu no Rio Grande do Sul. A enchente inundou tudo. Qual foi a coisa que eles fizeram? Soltaram todos os presos. Tudo quanto é bandido está solto nesse país, enquanto as pessoas de bem estão sendo presas. Só por aí vocês consigam imaginar o que está acontecendo. Está tudo errado. Porque se hoje está Naime, se hoje está Cacique, e ontem foi Cacique Sererê, Daniel Silveira, que já passou de 1 ano de prisão. Meu Deus do céu! E não tem para quem falar, não tem para quem pedir socorro. Porque é assim que funciona o totalitarismo, o autoritarismo. Eles sequestram corpos, porque para eles são só corpos, é um número ali que está ali, usam essas pessoas como instrumento de poder e terror, criam o terrorismo midiático em torno dessas pessoas como exemplo, e ali eles cometem as maiores atrocidades contra o Estado de Direito. E é isso que está acontecendo. E isso que está escalando cada vez mais. Essa escalada não tem limite. O limite vai ser o tiro na nuca de todo mundo, da sociedade civil, porque até mesmo tem uma grande frase aqui do nosso professor Olavo de Carvalho, que dizia, porque hoje nós estamos vendo as cenas lá no Rio Grande do Sul, que agora as Forças Armadas, o Exército chegou, mas chegou também com tudo, né? Contra a população também, porque eles estão sendo saqueados. Tem lá facções criminosas que estão dominando todo o terreno, a água, né? A água, que aquilo virou sitiado. Porto Alegre está sitiado, essas cidades estão sitiadas, estão sendo comandadas pelo quê? Pelos narcotraficantes. Porque cadê o Exército? Cadê a Polícia Civil? A sociedade civil está desarmada. E como que vai proteger a única coisa que te resta? Não tem como. Então tem essa frase que diz o professor Olavo de Carvalho, que é o seguinte: quando a opressão chegar a um nível insuportável e o povo se revoltar, aí sim as heróicas Forças Armadas intervirão para amarrar as mãos do povo e proteger os opressores. E isso nós vamos, infelizmente, ver acontecer e não vai demorar muito. Aliás, já começamos a ver. E aí, minha gente? E aí? A quem pedir socorro, a não ser despertar o seu vizinho e quem está do lado para salvar você mesmo? Porque aqui agora já não é mais uma questão de salvar corpos, é uma questão de salvar nossa alma. É isso que precisamos salvar. O duro do Estado vai começar a pressionar a população civil. Nós temos vários relatos já que confirmam isso. Primeiro, agora, mais uma vez, através do repórter que está ali no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Guaíba, nas margens do Guaíba, contando que praticamente a polícia está chegando, né, depois de quase uma semana, para
colocar o controle, ou seja, para coordenar a população daqui para frente. A população não tem casa, a população está sem comida, vai ter que organizar essa logística, enfim, e tudo isso vai começar a criar um conflito muito, muito perigoso, muito perigoso. Agora, o que nós temos é que ver o seguinte: essa união da população, que é necessária, é fundamental nesse momento, e aqui eu repito, a união é do povo, é o povo que tem que se unir agora e estar de mãos dadas para um único propósito. Qual é o único propósito? De estar todos juntos e proteger os seus direitos constitucionais, embora nós temos várias dúvidas de que a Constituição continue sendo seguida no Brasil, mas temos que fazer valer os direitos constitucionais da população. Estar atentos aos novos planos que eles estão organizando para a população, que muitos desses planos a população tem que saber quais serão os projetos para o futuro delas, e o Estado tem que perguntar se essas pessoas estão a fim de assinar uma agenda aí que talvez não seja tão interessante para a população civil e para todos os empresários e para toda a sociedade como um todo. Eduardo Leite fala da agenda Marshall, do Plano Marshall. Plano Marshall, todos eles estão conectados com a Agenda 2030, com o Fórum Econômico de Davos. Esse assunto vem sendo discutido e muito aqui na Europa, porque é uma armadilha. Isso já causou inúmeras manifestações aqui na União Europeia com os agricultores. Tem muitos pontos nessa Agenda 2030, incluindo ESG, energia sustentável, tudo sustentável, que o Brasil já é um dos países mais sustentáveis do mundo, mas está apoiando essa agenda. Inclusive, temos o COP23 a partir de 2025, com trilhões de investimentos somente nesse evento. Ou seja, minha gente, tudo está conectado nesse momento. E o único empecilho que tem no meio dessa agenda é o povo. É o povo. Então, o povo não vai ser beneficiado em maneira alguma. O povo vai ser ludibriado mais uma vez. Então, é importante que as pessoas se interem do que realmente está acontecendo, vigiem os seus governantes e os planos que eles têm para daqui em diante, porque isso vai ser fundamental. Fundamental, porque agora o terreno está limpo, a limpa foi feita. E o que vai ser construído daqui para frente? Com aval de quem? Com financiamento de quem? Quais são os projetos? Qual é a história que vai ser construída daqui em diante? Então, fiquem atentos, porque isso são pontos fundamentais nesse momento que ninguém está pensando, até porque nós temos coisas mais importantes para pensar nesse momento, mas é importante a lucidez e que as pessoas estejam atentas a essa Agenda 2030 e o que ela oferece à população, que, na verdade, somente oferece tirania e totalitarismo global. O Brasil está servindo como laboratório social nesse momento. Já começou através da pandemia, já começou através de vários inserts aí e ações que estão sendo feitas através dos governos de Estado, que vários políticos estão envolvidos e de mãos dadas com essa agenda. Aqui na Europa nós estamos falando disso, vários governantes falam disso e são contra essa agenda, porque é uma agenda tirânica, totalitária, que impõe a censura. Ela impõe a censura total. Então é a censura, o povo fica sem voz. E nunca acreditem em um governo que não dá voz ao seu povo. Agora, esse sitiamento aí que estão fazendo em Porto Alegre, que já começam a fazer nas regiões aí, vocês podem ter certeza de uma coisa: não vai ser para proteger a população civil. E tantos outros presos do dia 8 de janeiro que tiveram suas vidas esfaceladas pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é a verdade. A gente sabe quem colocou essas pessoas nessa situação de vida atual. O Coronel Naime é um que está aí
preso há 15 meses e agora vai para a reserva para tentar uma liberdade. Quer dizer, a situação moral desses presos também indo para baixo por conta de Alexandre de Moraes e toda a turma dele, né, Serrão? Eu vou nas causas estruturais e reais do 8 de janeiro. Por que o 8 de janeiro aconteceu? Ele aconteceu porque nós brasileiros, nós políticos brasileiros, nós povo brasileiro, não tivemos a competência de ter um sistema eleitoral que cumpra efetivamente a Constituição e garanta a total segurança do resultado. Não estamos obedecendo ao preceito da contagem pública de voto. Se aqui tivesse contagem pública de voto, ninguém iria sequer chegar perto de contestar o resultado eleitoral, ganhando ou perdendo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o 8 de janeiro foi um protesto, foi uma balbúrdia que saiu do controle e só aconteceu por um único motivo. O responsável pelo 8 de janeiro tem um nome. Chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é o presidente da República, comandante em chefe das Forças Armadas, responsáveis conjuntos com ele, ministro da Defesa, ministro da Justiça e comandante militar do Planalto. Se o comando militar do Planalto tivesse cumprido o seu papel de colocar tropas para impedir que as manifestações chegassem perto dos prédios dos três poderes, que, aliás, já estavam cercados por grades, bastaria ter ali só a força militar para dar o reforço, impedir qualquer tipo de balbúrdia por ali, o 8 de janeiro não teria acontecido. Então, o 8 de janeiro ocorreu por omissão incompetente, dolosa ou culposa do Lula. Isso aí não vai ser apurado. Esse é o dado triste da história, porque depois já se construiu a narrativa, depois da destruição, da depredação real do prédio dos três poderes, que aquilo foi promovido pela horda bolsonarista, que foi punida duramente por isso, e foi punida depois, no dia seguinte. Quem até nem participou do ato de 8 de janeiro, no dia 9, foi preso na porta do comando do Exército, em Brasília. Então veja, no dia da perfídia, o dia em que os militares tiraram o povo brasileiro para seus algozes. Isso é o dia lamentável da nossa história. E aí vem mais consequências, né? Eu já apontei aí o dado que ninguém gosta de falar sobre o 8 de janeiro. Agora vamos piorar um pouco as coisas. Por que está havendo essa perseguição ao Coronel Naime? Ele é apenas um bode expiatório dentro da Polícia Militar do Distrito Federal. Talvez o Coronel Naime seja simpatizante ou tenha sido eleitor do Bolsonaro. Talvez. É uma especulação. Mas o fato concreto tinha o sistema de poder que jogar a culpa em alguém que não fosse o culpado real. O culpado real, repito, é o Lula. Ele é que tinha que ter dado ordem para o exército dele, que ele manda, que ele comanda, é o comandante em chefe, para não deixar ter balbúrdia na Praça dos Três Poderes. E aí, para não culpar ele, não culpar G. Dias, não culpar Flávio Dino, não culpar o ministro da Defesa, então joga a culpa na PM de Brasília. É aquela história de jogar pedra na Geni. Então, a PM de Brasília está sendo culpada por tudo isso que está acontecendo. Então, inaceitável esse argumento contra a Polícia Militar de Brasília. Esse dado aí, isso aí, a gente não pode esquecer disso. E além das punições que estão ocorrendo contra o Coronel Naime, tem também o caso aterrador do Mauro Cid. Você vier aqui a Brasília, você passar ali perto do setor militar onde ele mora, o quarteirão dele está cercado por cones e tem um cabo ali que fica tomando conta, como se o cara fosse um bandido, como se fugir. Ele que está em prisão domiciliar, tendo ali na casa dele, o Mauro Cid tem tornozeleira eletrônica, não tem como sair nem no quintal, nem para ir na rua, ele pode ir na rua sem gerar detecção. Então, são absurdos que estão acontecendo. O direito está sendo vilipendiado no Brasil e é necessário que isso seja mudado. Não podemos aceitar mais que isso aconteça. Mas a classe política brasileira é culpada por isso, porque a responsabilização de tudo é de Lula e a oposição tupiniquim não está sendo competente para apontar Lula como grande culpado do 8 de janeiro. Só eu falei isso claramente até agora. Não ouvi nunca
ninguém falar que o Lula é o culpado do 8 de janeiro. Não era eu que tinha que estar falando isso. Quem tinha que estar falando é a oposição em conjunto, num bloco. Lula é o culpado do 8 de janeiro e ponto. Não, ele posa lá de inocentão, do bacanão, né? Então, tá tudo errado. Ele é o culpado. A causa de tudo é ele. Mas tem que lembrar antes, nada disso teria acontecido se não tivéssemos um problema eleitoral, se não tivéssemos um questionamento justo ou não sobre o sistema eleitoral. Se questionar sim o sistema eleitoral. Não há nenhuma lei que criminalize isso. Tá? Esse é outro ponto muito importante que tem que ficar claro. Não pode haver censura sobre isso. Toda hora censura. Quando você fala, certamente essa minha fala pode ser censurada, né? Porque tem o algoritmo, o canal da censura, pode censurar, porque eu estou falando só porque eu toquei na questão eleitoral. Mas a gente não pode abaixar a cabeça para isso. Não podemos aceitar que isso aconteça. Não podemos tolerar nenhum tipo de censura. A censura é inconstitucional, é criminosa no Brasil. Se o algoritmo fizer, problema dele. É com ele, Roberto Carlos e as baleias azuis. Mas uma hora a conta vai chegar para ele, ele vai ter que pagar a conta também. Enquanto a conta não chega para ele, a conta tem que chegar para outros que estão promovendo a tirania no Brasil. A conta vai chegar, fica tranquilo. A história não perdoa os traidores do povo em nenhum lugar do planeta. Sempre foi assim, será agora diferente. Mas é a questão do tempo. O tempo, às vezes, não é o tempo desejável. O tempo é o senhor da razão, mas quase sempre ele demora. As soluções nunca são mágicas nem imediatas. Meus amigos, os dados são assustadores. É surreal. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, divulga valor estimado que será necessário para reconstruir o estado. O governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, declarou que os cálculos iniciais de seu governo apontam para um montante de 19 bilhões como o valor necessário para a reconstrução do estado após as inundações que o atingiram. Ainda hoje, nesta quinta-feira, segundo Leite, o governo gaúcho apresentará detalhes sobre as ações planejadas que abordarão as necessidades do estado. Ele diz: recursos são essenciais para diversas áreas. Insisto, o impacto das enchentes e a extensão da tragédia são devastadores, afirmou Leite. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou hoje que o número total de mortes subiu para 107 e 425 municípios estão sofrendo com as chuvas. No total, 1,4 milhão de pessoas foram afetadas pelas inundações e 164 mil permanecem desalojadas. As chuvas devem continuar até o final de semana. Na semana passada, o estado de calamidade foi declarado. De acordo com o boletim divulgado hoje, 136 pessoas ainda estão desaparecidas e 67 mil estão em abrigos. O estado permanece em alerta para evacuações. O nível do Guaíba, que inundou Porto Alegre, voltou a subir hoje após um dia de queda. O rio atingiu 5,35 metros, o maior nível da história, no domingo, e caiu para 5 metros na quarta-feira. Com as chuvas durante a noite e a madrugada, as águas voltaram a subir para 5,4 metros, conforme medição da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico no Cais Mauá, às 6h15 desta quinta-feira. Nesta quinta, o norte do Rio Grande do Sul enfrentou temporais acompanhados de rajadas de vento. Do centro para o sul do estado, o tempo ficou frio e seco, com entrada de um sistema de alta pressão atmosférica. A previsão para o estado hoje é de temperaturas mínimas variando de 4 a 8 graus nas áreas mais frias, mas as chuvas estão previstas para sexta-feira e durante todo o fim de semana, com tempestades mais intensas atingindo o centro-norte e o leste do Rio Grande do Sul, incluindo o litoral norte do estado e o sul de Santa Catarina.